Olá. Então veja, nós falávamos na possibilidade de, para os bens jurídicos mais novos, para os bens jurídicos chamados de mais novos, o desconhecimento da norma conduzir ao desconhecimento da proibição. Isso você só vai escrever, você só vai falar numa questão dissertativa, porque eu volto a dizer, todo mundo no Brasil explica desconhecimento da norma como sendo algo diferente do desconhecimento da proibição. Ok? Mas para você ter um plus, para você tirar 10 na sua prova sobre erro de proibição, você precisa dizer isso. Por que é que nos bens jurídicos mais novos o desconhecimento da norma conduz ao desconhecimento da proibição? Porque ainda não existe regra de experiência que faça com que nós saibamos que um determinado comportamento é lícito ou ilícito. Você quer ver, você quer enxergar como a consciência da proibição muda ao longo do tempo? Você acha que a consciência da proibição sobre matéria ambiental que nós temos hoje, em 2015, é igual à consciência da proibição de matéria ambiental que nós tínhamos em 1980? O bem jurídico meio ambiente na década de 80 era algo relativamente novo para que as pessoas soubessem. Hoje, as pessoas mais simples, mais rudimentares estão desesperadas e preocupadas com a falta d'água no Brasil. Consciência da proibição vai sendo, eu dizia no primeiro bloco, a consciência da proibição é apreendida pelas regras de experiência. Essas regras de experiência são difundidas ao longo do tempo. Você acha, usar aqui um exemplo das novelas, eu gosto de usar exemplo de novela. Naquela novela Cheias de Charme, que tinha lá as empreguetes, aconteceu um crime de insider trading, abuso de informação privilegiada na novela. Um sujeito, que era um determinado ator, curiosamente o rapaz era um bacharel em direito que trabalhava no escritório do sogro. Ele pescou uma conversa no escritório, ele ouviu uma conversa no escritório de que duas empresas para as quais o sogro advogava passariam por um processo de fusão. E aí o menino esperto resolveu comprar ações daquelas empresas, porque ele sabia que com a fusão as ações iriam valorizar. Isso no Brasil é crime. Abuso de informação privilegiada, isso é crime. Crime de insider trading. Você acha que as pessoas que andam na rua sabem que isso é crime? Quando eu estava passando a cena da novela, eu estava tomando café, e aí perguntei para a funcionária lá de casa, meu bem, isso aí que ele fez, ele podia fazer? Aí ela, mas é claro, não está roubando ninguém, não está matando ninguém, é claro que ele pode fazer. Ele está tendo oportunidade. Talvez daqui a 20 anos, as pessoas saibam que insider trading é um comportamento contrário ao direito. Vocês querem ver outro exemplo? Evasão de divisas. Crime de evasão de divisas. Na década de 80, logo que o crime surgiu, porque o crime é de 86, vocês acham que todo mundo sabia o que era crime de evasão de divisas? Hoje o povo acha que existe evasão de divisas onde ela não existe. Foi-se de um extremo ao outro, né? Da ignorância à absoluta existência de controle. Hoje, por vezes, as pessoas são abordadas em aeroportos voando dentro do próprio país, levando dinheiro. Vem cá, qual é o crime que existe em transportar dinheiro? O sujeito está saindo do Rio de Janeiro e indo para o Ceará, foi preso porque estava com dinheiro na mão. Qual é o crime que existe? O fato típico de transportar dinheiro, qual é?
Porque se for crime transportar dinheiro, eu, por exemplo, agora seria absolvido com base no princípio da insignificância, porque eu não estou com quase nada na carteira. Enxerguem uma coisa. A consciência da ilicitude vai sendo difundida ao longo do tempo e absorvida pelas regras de experiência. Para os bens do direito penal chamado nuclear, do direito penal tradicional, vida, honra, patrimônio, integridade física, dignidade sexual, fé pública, para esses bens jurídicos, a consciência profana já está difundida há muito tempo. Mas para os bens jurídicos mais novos, mercado financeiro, sistema econômico, biotecnologia, para esses bens jurídicos mais novos, o desconhecimento da norma pode conduzir ao desconhecimento da proibição. Ok? Só uma dica importante. O professor Luigi Ferraioli, só fazendo aqui um breve registro sobre um princípio, porque isso pode ser cobrado na sua prova e já foi cobrado em concurso. O professor Luigi Ferraioli, quando escreve sobre o princípio da legalidade, ele sustenta que o princípio da legalidade deve ser complementado pelo princípio que ele chama de princípio da reserva do Código. O que é princípio da reserva do Código? Para Ferraioli, todos os crimes devem estar previstos dentro do Código Penal. Para Ferraioli, não deve haver microsistemas autônomos, leis específicas. Para Ferraioli, todos os crimes devem estar previstos no Código Penal. Se alguém lhe perguntar de hoje em diante o que é princípio da reserva do Código, significa dizer que todos os crimes devem estar dentro do Código Penal. Por que isso? Por que Ferraioli defende isso? Ele defende isso como uma forma de tornar mais simples, de tornar menos custoso o acesso ao conteúdo daquilo que é proibido. Ok? Então, voltando aqui para a tela, eu falava sobre desconhecimento da norma e desconhecimento da proibição. Dizia eu a vocês que o desconhecimento da proibição se refere à esfera profana do injusto. E aqui eu vou puxar uma seta para lembrar a vocês que a culpabilidade, como nós vimos na última aula, a culpabilidade é regida pela teoria normativa pura. E tem 3 elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigência de conduta diversa. Veja. Dentro daquilo que eu já falei para vocês, que você precisa estudar o crime num aspecto estruturado, você precisa saber o que é que faz parte do quê, porque se você estuda o crime num viés estruturado, se você sabe o que é que faz parte do quê, você naturalmente sabe identificar quais são os elementos do conceito analítico que serão afetados se um elemento desses faltar. Então vamos voltar para cá. Se o sujeito não tem potencial consciência da ilicitude, o sujeito não tem culpabilidade. Por via de consequência, o sujeito não tem culpabilidade. Olha aqui para mim, por favor. Se diante das circunstâncias da vida, eu imagino que eu estou autorizado a fazer aquilo que eu não posso, o meu comportamento deixa de ser censurável. O meu comportamento deixa de ser reprovável. E se deixa de ser reprovável, é porque, na verdade, falta o desvalor que recai sobre o autor do injusto penal.
quando o indivíduo, por ignorância, por simplicidade, ele não identifica o caráter ilícito de um comportamento, ele não pode ser censurado. Vou lhes dar um exemplo. Há alguns anos, nós tivemos a votação do Estatuto do Desarmamento. A gente teve um referendo para votar sim ou não. E muita gente achou que votar sim ou não ali, né, sobretudo pessoas em comunidades rurais, pessoas mais simples, pessoas mais humildes. Quem é aqui de cidades do interior sabe disso, de cidades pequenas do interior sabe disso. Muita gente votou no sim ou não, achando que estava votando para poder comprar arma ou não. Aí o sujeito votou lá no sim, no não, viu o resultado na televisão e achou, com base no resultado da televisão, que ele podia andar armado. E aí logo depois do referendo, muita gente começou a andar armada, o sujeito pegava a arma, ia para um bar, botava a arma em cima da mesa. Aí você olhava para o sujeito, que é isso? Ele dizia, uma arma. Aí você, mas como assim uma arma? Uma arma. Mas meu amigo não pode andar armado. Claro que pode, eu votei no sim, o sim ganhou. Na cabeça daquele sujeito, o que ele está praticando é um comportamento lícito. E se na cabeça dele o comportamento é lícito, se na mente dele o comportamento é lícito, isso não tem como ser reprovado. Então vamos voltar aqui para a nossa primeira tela. Vamos voltar aqui para aquela nossa primeira tela. Eu disse a vocês que a gente ia usar essa tela praticamente a aula toda. No erro de tipo incriminador, eu dizia para vocês, o sujeito não sabe o que faz. No erro de proibição, o sujeito não sabe que o que faz é errado. Ele até sabe o que ele está fazendo, mas ele não sabe que o que ele está fazendo é errado. Olha para mim aqui. Vamos imaginar a seguinte situação da vida. Vamos aqui juntos. Situação da vida. Veio um coleguinha lá do Oriente, né? Um coleguinha lá veio do Líbano, né? Ou enfim, da Síria, né? E de acordo com a religião e a legislação que eles seguem, eles podem se casar com 4 mulheres. Com até 4 mulheres, desde que eles as tratem de forma absolutamente igual. Então o cara sabe que ele pode casar com 4 mulheres. Fechado? O sujeito já veio para cá, para o Brasil, com uma, casado com uma. Tá? Veio casado lá com a cidadã X. Chega aqui no Brasil, ele ainda está com déficit. Né? Ele pode casar com mais 3. Encontra uma criatura, começa a namorar a criatura e pede a criatura em casamento. A moça não sabe que ele é casado, ou até imagine que ele tenha dito, eu sou casado, e ela tenha levado na brincadeira, achando que fosse brincadeira. Ele, sendo casado, se casa com ela. Os dois cometeram um crime de bigamia, que é contrair matrimônio já sendo casado. Porque foi um verbo infeliz que o Código Penal usou para o casamento, né? Contrair. Contrair, a gente contrai doença, dívida, né? Casamento é uma coisa muito importante para o sujeito contrair, né? Bom, mas de todo jeito, a gente está aqui diante de uma situação de bigamia, em que o cidadão casou, já sendo casado, achando que ele podia casar. E ela casou, imaginando estar casando com um homem solteiro. Nesta mesma situação da vida, ele terá agido em erro de proibição, porque ele não sabia que o que ele fazia era ilícito. E ela terá agido em erro de tipo, porque ela não sabia que ele era casado. Perceba,
Ela não sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que estava fazendo, mas imaginava que o que ele estava fazendo era certo. Você nunca mais vai se enganar com erro de tipo e erro de proibição. No erro de tipo, eu não sei o que eu faço. No erro de proibição, eu sei o que eu faço, mas imagino que o que eu estou fazendo é certo. Ok? Bom, voltando aqui para o quadro, o pressuposto do erro de tipo é a falta de potencial consciência da ilicitude. Do erro de proibição, é a falta de potencial conhecimento da ilicitude. E aí, nós podemos ter erro de proibição invencível e teremos erro de proibição vencível. Mais uma vez, gente, vencível e invencível diz respeito à excusabilidade do erro, à possibilidade de justificar o erro. Haverá erro de proibição invencível quando o sujeito, quando o agente, haverá erro de proibição invencível quando o sujeito tomou todos os cuidados, ele tomou, no erro invencível, ele tomou todos os cuidados e ainda assim terminou errando. O erro será vencível quando o erro poderia ter sido evitado se ele fosse mais cuidadoso, se ele fosse mais zeloso. Qual é o parâmetro no erro de proibição para definir se é vencível ou invencível? Qual vai ser o parâmetro? Durante muito tempo se falou que o parâmetro era o parâmetro do homo médius. O parâmetro seria o parâmetro do homem comum do povo. Hoje em dia o parâmetro não é mais o parâmetro do homo médius. O parâmetro hoje é levando em consideração as circunstâncias do caso concreto. Porque o sujeito não pode ser inimigo do direito. O sujeito não pode ter aquilo que alguns chamam de cegueira deliberada. Não quero, não posso, não devo saber, não me conte nada porque eu não quero tomar conhecimento. Então, veja bem. Um bacharel em direito pode agir em erro de proibição? Nós que somos bacharéis em direito, podemos agir em erro de proibição? Podemos. Podemos. Mesmo eventualmente criminalistas podem agir em erro de proibição diante de determinadas circunstâncias da vida. Então, por exemplo, furar fila em dia de eleição pode ser tipificado como crime. A maioria das pessoas, claro, furar fila é um comportamento antiético e imoral, mas a maioria das pessoas não consegue enxergar no comportamento de furar a fila um comportamento criminoso. O erro pode ser vencível ou invencível, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto. O senhor acha, a senhora acha, você que está em casa me assistindo agora, vocês acham que um sujeito que trabalha com exploração de madeira há 20, 30, 40 anos, a consciência da proibição que ele tem é igual à nossa para meio ambiente? Talvez a consciência da proibição dele seja muito maior do que a minha e a sua. Um pescador conhece, os pescadores conhecem período de defeso, mesmo porque eles têm uma contraprestação, um benefício durante o período de defeso. Então, como é que eu vou saber se o erro é invencível ou vencível? Pelas circunstâncias do caso concreto. Eu prefiro dizer se o erro era justificável ou injustificável. Se o erro podia ser explicado ou não. Bom, se o erro for invencível, o código diz: o desconhecimento da norma é inexcusável. O erro sobre a proibição do comportamento, se invencível, isentará o agente de pena. Neste caso, o erro invencível isenta de pena, afastando a culpabilidade. Culpabilidade. Quando o erro é vencível,
haverá uma diminuição de pena. Veja que, mais uma vez, o código tem absoluta coerência. Veja, se o erro de proibição é invencível, fica afastada a culpabilidade. Culpabilidade zero. Se o erro de proibição é vencível, a culpabilidade se mantém, mas a pena vai ser reduzida. A pena vai ser abrandada. Então, aqui no quadro, eu coloquei o tratamento do erro de tipo, que recai nos tipos incriminadores, e do erro de proibição, relacionado também a tipos incriminadores. Mas nós vamos precisar tratar, né, das chamadas discriminantes putativas. Discriminantes putativas. O que são discriminantes putativas? Discriminantes putativas, eu vou aqui apagar esse quadro, vou usar uma outra tela aqui em cima. Discriminante putativa é uma discriminante imaginária e putativa é uma discriminante que só existe na cabeça do sujeito. Putare, em latim, significa imaginária. Olha para cá para mim, por favor. Olha para cá. Existem erros que recaem sobre tipos incriminadores. Esses erros nos tipos incriminadores podem ser por erro de tipo e por erro de proibição. Então vamos aqui para o quadro. Vamos aqui para o quadro juntos. Quando um tipo é incriminador, ele estará sujeito, quando um tipo é incriminador, ele vai estar sujeito a erro de tipo e a erro de proibição. Quando um tipo é incriminador, ele vai estar sujeito a um erro de tipo e a erro de proibição. Erro de tipo, somente para que nós nos lembremos, o sujeito não sabe o que faz. No erro de proibição, o sujeito sabe o que faz, mas não sabe que é errado. Agora, se existem erros nos tipos incriminadores, vamos lembrar aqui da classificação dos tipos. Os tipos podem ser incriminadores, permissivos, exculpantes, complementares e explicativos. Se existem erros nos tipos incriminadores, também podem existir, né, erros nos tipos permissivos. Erros nos tipos permissivos que são chamados de discriminantes. Discriminantes. Esse erro nos tipos permissivos também pode ser por erro de tipo e por erro de proibição. Eu comecei esta nossa conversa, dizendo a vocês que no Brasil o tratamento do erro, de acordo com o artigo 19 da Lei de Introdução ao Código Penal, no Brasil, o tratamento do erro é feito pela teoria limitada da culpabilidade. De sorte que há 4 institutos relacionados ao erro. Erro de tipo, erro de proibição, discriminante putativa por erro de tipo, discriminante putativa por erro de proibição. É exatamente isso que a gente vai ver agora. As discriminantes
putativas por erro de tipo e por erro de proibição. Bem, voltando aqui para o quadro. Usando aqui o quadro. A discriminante putativa será por erro de tipo quando o erro recair sobre os elementos de um tipo permissivo. Quando o erro recair sobre os elementos de um tipo permissivo. Olha aqui para mim, por favor. Olha para cá. Tipos permissivos, nós estudamos. Considera-se em estado de necessidade o sujeito que, para afastar um perigo atual, imagine que eu me coloque mentalmente numa situação de perigo atual. Muitos anos atrás eu advoguei numa queixa-crime em que a querelante, aquela que se dizia vítima do crime, para sensibilizar o juiz, era uma senhora de idade, para sensibilizar o juiz, quando tinha as audiências, essa senhora, só para sensibilizar o juiz, essa senhora ia para as audiências com a cadeira de rodas, né? Ela andava mais do que eu e do que você juntos, né? Mas essa mocinha, essa senhora andava de cadeira de rodas, né? E às vezes ela se esquecia, né, que ela estava figurando lá como cadeirante, e lá para as tantas ela começava a balançar as pernas. Eu fiquei com vontade de soar o alarme de incêndio do prédio, né, para que aquela cidadã saísse correndo. Vamos imaginar, né, estou aqui, vamos imaginar que soasse o alarme de incêndio aqui do prédio, por uma simulação. Ou que soasse o alarme de incêndio do prédio por um erro. Ora, diabo, eu estou aqui, soou o alarme de incêndio, até segunda ordem eu vou achar que o prédio está pegando fogo. Estamos aqui diante de um estúdio muito bonito, né? De um estúdio bem confortável, mas tem uma porta só aqui para sair, né? Estamos eu e uma colega que acabou de entrar aqui, que está me ajudando aqui na filmagem. O prédio começou a pegar fogo. O que é que vai acontecer? Vamos fazer uma fila indiana? Primeiro mulheres, depois crianças, depois os homens, por último os gordos? Não. Todo mundo vai começar a se acotovelar para poder sair logo. Nós estaríamos putativamente numa situação de estado de necessidade. Outro exemplo. Nas escolas hoje de crianças, né, por conta desses loucos que aparecem de vez em quando, né, Deus queira que isso não aconteça no Brasil, né, que não volte a acontecer no Brasil, mas de quando em vez aparece um maluco aí atirando em escola. E nas escolas das crianças hoje, imagine, né, a gente está criando uma geração de pessoas que começam a se acostumar com a banalização da violência. Nas escolas infantis hoje, eles treinam, imaginem, né, eles treinam situações de estresse por violência. Então assim, tem lá um código, eles treinam uma vez a cada 2 meses, como se a escola estivesse sendo invadida. Então imagine que eu esteja indo visitar minha filha, está tocando o alarme, todo mundo correndo para poder se esconder. Eu estaria ali numa situação de agressão injusta, putativa, imaginária. Então veja só, isso é bem simples. Da mesma forma que pode haver erro de tipo nos tipos incriminadores, pode haver erro de tipo nos tipos permissivos. Quando é que vai haver erro no tipo permissivo? Quando houver um erro, indo aqui para o quadro, sobre os elementos de um tipo permissivo. Mas a discriminante putativa pode ser por erro de proibição. Quando é que eu vou ter uma discriminante putativa derivada de erro de proibição? Terei uma discriminante putativa derivada de erro de proibição, vamos aqui para o quadro. Se o erro recair sobre os limites ou sobre a existência em abstrato de uma causa de justificação. Sobre os limites ou sobre a existência em abstrato de uma causa de justificação. Quando é que o erro vai recair sobre o limite? O erro vai recair sobre o limite quando eu imagino que eu posso fazer
algo que eu não estou autorizado a fazer, que eu não posso fazer tanto. Então, exemplo, algumas pessoas imaginam que podem agredir pessoas que praticam comportamentos desviantes, comportamentos delinquentes. Isso é um erro sobre os limites. Haverá um erro sobre a existência em abstrato quando o sujeito supõe mentalmente que existe uma causa de justificação que nunca existiu. Por exemplo, a chamada legítima defesa da honra. Nunca existiu. Mas algumas pessoas acham que existe. Eu fui estagiário por 3 anos do Patronato de Presos e Egressos do Estado da Bahia. Durante 3 anos, eu acompanhei a execução penal, acompanhei presos em execução penal no regime fechado. E todas as vezes que eu tinha uma dúvida sobre o Instituto Teórico de Direito Penal, eu ia conversar com os presos. Esse negócio de não entender a existência em abstrato de uma causa de justificação, eu conversei lá com alguns condenados por crimes contra o patrimônio, né? Os caras, por crimes contra a vida, por crimes passionais. Os caras já estavam lá condenados, sentenças transitadas em julgado, cumprindo pena, né? E aí eu conversava com eles, eu disse, mas rapaz, você matou sua mulher porque sua mulher te traiu? Ele dizia, doutor, eu posso matar minha mulher se ela me trair. Vou sair daqui, vou me casar e se me trair eu mato de novo. Porque na cabeça daquele homem, não tá certo não, viu? Antes que o pessoal aí se aborreça comigo, achando que eu tô defendendo, não tô defendendo isso não, tá errado. Mas na cabeça daquela pessoa, criada naquela comunidade, ele cresceu sabendo que honra suja se lava com sangue. Então, vamos voltar aqui para o quadro. Voltemos aqui para o quadro. Porque com essa tabelinha que a gente está aqui usando agora, a gente vai construir outra tabela. Vai voltar para a tabela anterior. Haverá discriminante putativa por erro de tipo quando o erro recair sobre os elementos de um tipo permissivo. A discriminante putativa será por erro de proibição quando recair sobre os limites ou sobre a existência em abstrato de uma causa de justificação. No próximo bloco, neste próximo bloco, nós encerramos o tratamento do erro no que diz respeito às discriminantes putativas. Um abraço.